número 37, na jornada espiritual. Sem nos referirmos ao grupo de corações que nos compõe a família espiritual, temos igualmente conosco legião de benfeitores espirituais que não nos abandonam. Prossigamos à frente com aquela esperança que jamais esmorece. Nas horas de agonia moral, surgem, por outro lado, aqueles irmãos nossos do pretérito que ainda não se afinam com os nossos ideais de renovação, a trazerem sobre nosso caminho o veneno sutil do desânimo, a feição de pessoas inconscientes que lançassem corrosivo num celeiro de pão. Estejamos em guarda, trabalhando, servindo, ajudando, compreendendo, esperando. Embora muitas vezes sentindo-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o divino amigo. Ele, o mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco, amparando-nos à experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhe as palavras: "Tende bom ânimo, eu estou aqui." Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, pedindo que nos ajudem a acalmar nossos corações, acalmar nossas mentes das preocupações que a gente traz lá do nosso dia a dia, né, gente? E para que nós possamos absorver da melhor maneira possível o estudo da noite e levarmos para a nossa vida, para os nossos lares, para o nosso trabalho, para as pessoas com quem a gente encontra na rua, no dia a dia. E pedimos também, Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga esteja com o expositor da noite, auxiliando, intuindo, para ele trazer para a gente o estudo que preparou com todo carinho. Esteja conosco, Mestre Jesus, hoje para essa oportunidade bendita e sempre. Que assim seja. Gente, quem vai falar para a gente hoje é o Afonso, da Casa Irmão Werner. E o tema é sofredores. Afonso, fica à vontade, viu? A palavra é sua. Seja bem-vindo. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos, com muita alegria nós retornamos à casa do Lares Unidos para podermos trocar alguma experiência de coração para coração em torno da mensagem redentora do Evangelho de Jesus, com a chave da doutrina espírita, com a orientação espiritual, a nos ajudar a interpretar melhor o cenário da vida e a melhor viver diante desta mesma vida, até atingirmos, em tempo adequado, aquela condição de espíritos superiores. Enquanto isso não acontece, nós vamos prosseguindo em nossa jornada no esforço evolutivo. Nós vamos conversar sobre uma página que está no livro Celeiro de Bênçãos. Esse livro foi psicografado pelo Divaldo Franco, da Joana de Ângeles. Então nós vamos ler a página para situar qual que é o teor dela e podemos efetivar alguns comentários, né? Capítulo 27, Sofredores. O meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Comenta a benfeitora. Um sem número deles transitam ainda pelas faixas do instinto, adquirindo melhores experiências para o sentimento. Trazem na face os profundos sulcos da miséria em que rebolcam, assinalados pelo desinteresse de progredir, e assoberbados pelas prementes necessidades da sensação, brutalizados, se demoram. Expressiva quantidade expunge os equívocos em que se comprazem, padecendo as necessárias limitações de que precisam para avançar e crescer. Outros tantos recebem as consequências da imprudência da atualidade mesma, passando a sofrer as constrições a que fazem jus por indisciplina e leviandade. Todos, porém, estão ansiosos por adquirir paz
e sequiosos de encontrar socorro. Passam e assinalam a senda com as pegadas da tristeza ou do desespero, como se constituíssem infinita legião de desventurados. Raros somente conseguem alcançar os valores da resignação e da fé, de modo a sustentarem as forças debilitadas nos sublimes requisitos da coragem, em forma de humildade e resistência na luta. A larga maioria, sem os tesouros do amor que lhes falta, deixa-se arrastar às trilhas do desconforto moral ou cai nos abismos da revolta em que se aniquilam, demandando o túmulo em lamentável estado espiritual. Não constitui apenas sofredores os que estão nas fileiras dos colhidos pela miséria econômica. Também os que experimentam enfermidades de vária ordem, os que suportam aflições morais, os que aspiram os ideais nobilitantes e deparam empecilhos, os que amam e não encontram resposta afetiva. Sem dúvida, mais sobrecarregados de agonias e, todavia, convidados a avançar, desdobrar recursos de progresso onde estejam e para onde sigam. De alguma forma, estás em curso no programa dos sofredores da terra. Ninguém se encontra em clima de exceção. Espírito algum vive em caráter especial. Sendo a Terra o planeta das provas e expiações, os que nos vinculamos às suas matrizes, constituindo a sua humanidade, estamos sob o crivo de 1000 necessidades que nos impelem a seguir, buscando libertação. O sofrimento pela nossa própria responsabilidade faz-se o aguilhão que desperta o espírito e o impele à marcha. Enquanto o amor discretamente convida e inspira, a dor realiza esse mistério imediato, em chamado urgente, para a realidade espiritual. Por isso, os sofredores se encontram em regime de felicidade, enquanto os que fomentam o sofrimento comandam as condições que geram a dor e se constituem fatores de aflição, transformam-se verdadeiramente em desventurados. Faze, porém, a tua parte, a melhor que te está destinada. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. No entanto, aqui se encontram os recursos valiosos e inapreciáveis para a vida futura, na qual, libertado das constrições afligentes, a felicidade será a plenitude do teu espírito, passando o sofrimento a ser lembrança ditosa, graças ao qual conseguirás a vitória. Os benfeitores espirituais, sistematicamente, têm trazido para a Terra, a partir do momento em que, no horizonte do desenvolvimento planetário, foi liberada a condição do intercâmbio mais direto entre os desencarnados e os encarnados, onde a revelação pôde chegar e acessar a mente humana, os benfeitores que elaboram no progresso em favor da sociedade humana, insistentemente têm nos ajudado a pensar a vida, a olhar a vida, a sentirmos como partícipes da vida e não como abandonados pela essa mesma vida e vivendo sem destino, sem sentido. Não, a vida tem um propósito. Deus, o Criador absoluto, nos dá escolas, educandários, como motivação para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Mas até a revelação, as religiões não nos ensinavam adequadamente como transitar pela vida. Nós não tínhamos futuro. A vida consistia puramente em berço, túmulo, e depois do túmulo, a saída eram poucas, sem maiores profundidades para o nosso futuro, visto que a maior parte de nós sabia, na intimidade, que era difícil ir para o céu. Era mais fácil ir para o purgatório ou para o inferno. Então, ficava sem muita saída o nosso contingente de futuro. Os grandes dramas não tinham solução.
Os grandes crimes não encontravam solução. As grandes boas obras não encontravam solução. Então, ficávamos, todos nós, em expectativa angustiante em relação à vida. A revelação abriu um patamar novo. Ela não retirou o problema da vida, mas ela deu um sentido sobre a vida. Somos espíritos que estamos num processo evolutivo, retornando à casa paterna, saímos de lá, nos perdemos do endereço da casa paterna e estamos retornando no processo evolutivo, fazendo um caminhar de retorno à casa paterna. Chegaremos em tempo adequado. E essa caminhada, ela obedece um plano delineado pela legislação divina, a qual todos precisamos atender, que seja passando por várias experiências encarnatórias, saímos dos mundos primitivos, passamos pelos mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, mundo feliz, até atingir o mundo divino e entrar em comunhão plena com o Criador. Esse é o projeto. Os benfeitores, ao longo do tempo, vão nos dando a dica de como funciona toda essa engrenagem, de qual é a situação que envolve todo este processo. Toda esta orientação, ela visa trazer à Terra, dentro do projeto da terceira revelação, o aspecto de consolação, o consolador. Porque a premissa primeira do planeta é a dor, o sofrimento. É a expiação e prova que modela e permeia a vida de todos os habitantes da Terra, em grau maior, em grau menor, numa proporção, numa outra proporção, num determinado aspecto, no outro aspecto. Então, a revelação, ela traz no seu bojo fundamentado, primeiramente, o aspecto consolador, para apaziguar o coração do aflito. O segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os aflitos. O primeiro é o último capítulo, maior em quantidade de páginas, que é o das preces, das orações. A coletânea de preces. É o primeiro, nos ensinando a conectar dentro da sistemática das necessidades com a oração conforme a circunstância. E o segundo capítulo, maior em extensão de número de páginas, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A Terra é um plano de aflição. Dentro da injunção, expiações e provas, nós estamos debaixo do guante da aflição. E a página de hoje, falando sobre o sofredor, ela traz material para nós refletirmos todo esse mecanismo. No livro Voltei, do espírito Irmão Jacó, na psicografia de Chico Xavier, em dado momento, ele apresenta para nós uma estatística quantificadora dos habitantes da Terra. Dos habitantes da Terra, que está num outro livro, está no livro Roteiro, a Terra como um todo, encarnado e desencarnado, ela é composta, desde a vinda do Cristo até os nossos dias, por cerca de 24 bilhões de espíritos. Ou seja, é uma quantidade muito grande de espíritos. Cerca de 24 bilhões, Emmanuel coloca lá no livro Roteiro. Desses 24 bilhões, hoje, em 2024, nós somos encarnados 8 bilhões e 80 milhões. Então tem 16 bilhões, quase 16 bilhões desencarnados. É muita gente. Então tem 1/3 encarnado, 2/3 desencarnado. A cada dia, agora pelo relógio mundial, pela consideração do relógio mundial, a cada dia nascem no planeta 400 mil pessoas, aproximadamente. 380, 410. Gira em torno de 400 mil pessoas por dia nascem no planeta. Morrem por dia cerca de 200 mil pessoas a 240 mil pessoas, por volta disso. De maneira que cada dia tem 200 mil pessoas a mais no planeta. Isso dá, no final de um ano, cerca de 80 milhões de pessoas. 70 a 80 milhões de pessoas a mais. Em 2021, que foi o ano da pandemia,
O planeta teve 72 milhões de pessoas a mais. Em 2022, eu não tenho dados. Em 2023, nós tivemos 81 milhões de pessoas a mais. Ano passado, né? 81 milhões de pessoas a mais. Ou seja, a quantidade de espíritos que vem encarnando, o prolongamento da vida, faz com que haja uma diminuição do desencarnado e um aumento gradativo dos encarnados na crosta planetária. E isso tem um sentido. Este é um fundamento, todos nós espíritas precisamos começar a estudar, ou já estamos estudando, para entendermos toda essa sistemática que está acontecendo. No livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, capítulo 22, Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, está conversando com um grupo de espíritos que trabalham com ele no regimentar da sociedade humana na lei de progresso, e ele considera lá que nós iríamos entrar num período de 200 anos que chamamos aqui de transição planetária. Um período que seria o campo de aferição dos valores do planeta Terra. Então ele faz uma reunião no mundo espiritual em 1830, preparando a encarnação do Dr. Bezerra de Menezes, que nasceu em 1831, anuncia a chegada do Consolador e conta, a partir da chegada do Consolador, 200 anos, dividido em 2 períodos de 100 anos. Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, capítulo 22. Onde o primeiro centenário, os primeiros 100 anos, eles seriam elementos preparatórios, ou seja, iria de 1857 a 1957. E o segundo período, ele seria as consequências desse primeiro período, para aferir todos os valores, proporcionando à Terra que entrasse em regeneração a partir de 2057. E qual que é o fundamento desses 200 anos? Todos os espíritos que pertencem à Terra, no gabarito de erraticidade, ou seja, espíritos que necessitam encarnar, têm karma a cumprir no planeta, karma social, karma familiar, karma emocional, sozinho, psicológico individual, karma coletivo, pode ser de todos ou um só, deveria encarnar no mínimo uma vez. Alguns iriam encarnar mais de uma vez. Nesses 200 anos, de 1857 até 2057, essas duas metades. Então, o que vai acontecendo? O primeiro centenário da transição, a população do planeta é pequena, encarnada. Uma grande população desencarnada. Então, o motivo que movimentou o espírito humano para atender, e não que ele tivesse essa missão. A ninguém é dada a missão de praticar o mal. Mas o espírito humano, na ânsia de movimentar, ele gera o mal e desse mal decorre um bem. No Livro dos Espíritos é perguntado, Allan Kardec pergunta assim, o que objetivou a providência divina com a guerra? Uma pergunta interessante. O que Deus quer com a guerra? Não é Deus quem faz a guerra, mas dentro do plano da vida, Deus permite que a guerra aconteça. Então, quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual que é o objetivo da guerra, do ponto de vista divino, o Espírito que respondeu diz assim, a liberdade e o progresso. Então, o que nós encontramos? Em 1857, a codificação espírita e o trabalho do codificador vai até 1869. Em 1869, com a desencarnação do codificador, nós temos em 1870 o pesquisador inglês William Crookes, conseguindo, com o trabalho da materialização do espírito Kate King, comprovar cientificamente, pelos dados da ciência, a possibilidade do espírito que materializava e desmaterializava viver no mundo espiritual. Isso do ponto de vista humano, sai da revelação que vem da influência dos espíritos e passa agora da pesquisa humana, William Crookes. Em 1870, nesse mesmo ano, quase um ano após a morte de Allan Kardec, do falecimento dele, da desencarnação,
a França entra em guerra com a Alemanha. Um pequeno elemento de conflito, a Alemanha destrói a França, que era um karma por causa da Revolução. Aquele conflito gera o conflito de 1914, Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, nós temos uma guerra entre a Rússia e o Japão, 1917. Na Rússia, a Revolução Russa acontecendo. Esses elementos conjugados fazem a guerra de 1939, que vai até 1945. Então, o primeiro centenário da transição planetária, do ponto de vista humano, ele está eivado, carregado de guerra, num período que vai de 1870 a 1939, 1940, então são 100 anos, aproximadamente, 70 anos aproximadamente, de guerras dentro desse centenário. Guerra e as consequências da guerra, naturalmente. Isto, os espíritos estão encarnando ainda, não em quantidade grande. Por quê? Em 1950, 5 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, a crosta tem encarnado 2 bilhões e 400 milhões de espíritos. E tem desencarnado 21 bilhões e 600 milhões. Ou seja, era 10% do contingente estava encarnado, 90% está desencarnado. Hoje, mudou, não é? Então, de 1950 até agora, são 70 anos. Nós quadruplicamos a população da Terra, multiplicou por 4. Dentro de um pequeno espaço de tempo, a população saiu de 2 bilhões e 400 milhões para 8 bilhões, já estamos em 80 e tantos milhões. Ou seja, daqui a pouco chegamos a 8 bilhões e 100 milhões. Esse salto de quantidade de gente no planeta, logicamente, ela vai cumprir o fundamento da transição. Por quê? Da segunda parte da transição, que começou em 1957 até 2057, porque é a necessidade do resgate kármico das dores para a aferição dos valores de quem permanecerá na Terra e de quem não irá permanecer na Terra. Quando nós tratamos sobre os sofredores, mais do que em qualquer outra época da humanidade, o sofrimento, a dor, sacode o planeta em todos os quadrantes, de todas as maneiras, seja com eventos da natureza, seja com eventos econômicos, seja com eventos emocionais, psicológicos, seja com doenças, seja com relacionamentos, não importa. A dor tem sacudido o espírito humano na Terra a ponto de nós podermos dizer que não tem um dia de sossego. Mas isso não é culpa da vida. Isso é a consequência exata do trabalhador ou do espírito habitante da Terra que durante os séculos, os milênios, negligenciou a si próprio. E agora, no último período, na última fase, ele precisa se haver com a lei no reajuste. Aí a dor o visita. A revelação propõe, bem-aventurados aflitos, a dizer, a dor vai atingir todos. Bem-aventurado aquele que na dor transforma a dor em motivo de resignação. Entende o mecanismo da dor. Entende a função da dor. Tem causa atual e tem causa anterior. Ela está correta, ela é justa, tem justiça nas aflições e ela pode ser digerida saudavelmente. Acontece que a grande maior parte do planeta é composta de espíritos refratários à ação da dor. Rebelam-se, reagem contra, estão mais aprisionados ao sistema do instinto, da sensação, do prazer imediato, da fuga, e não acolhe bem a experiência da dor. E com isso vai gerar uma equação dentro da dor que a gente costuma chamar de sofrimento. A dor é um fenômeno natural. São problemas de várias ordens que nos visitam. O sofrimento é a forma como encaramos a dor. Para tentar fazer uma didática, né, sobre dor e sofrimento, esse sofrer, o fenômeno, porque
Porque duas pessoas podem estar tendo dor de cabeça. Para um, é um motivo de reflexão. Para o outro, é um motivo de rebeldia. Duas pessoas podem estar tendo relacionamentos tóxicos na sua vida. Para uma, ele pode ter um entendimento, para outro, pode ter outro. Então, a dor, o problema, ele chega. A forma como se vivencia é escolha. À medida que o espírito amadurece e a orientação espiritual chega, ele aprende a olhar aquele problema, aquela dificuldade, aquela equação desafiadora, com outro olhar. No dizer do apóstolo Paulo, deveríamos em tudo dar graças. Ou seja, olhar o fenômeno desagradável e dar graças a Deus que ele tem um fundamento. E nós que estamos, isso aí toda a cristandade tem essa orientação. Nós que temos a orientação espírita, ainda temos mais motivos ainda para acolhermos o fenômeno dor, entendendo o mecanismo da reencarnação, da lei da causa e efeito, dos problemas que nos visitam como aferidores do nosso valor, proporcionando uma melhor vivência e, com isso, um crescimento espiritual. Precisamos atentar para o fenômeno dor, para o fenômeno problema, e não nos transformarmos em sofredores contumazes, lamentadores, queixosos, reclamões. Vivemos reclamando das coisas, reclamamos de todas as situações do dia a dia, murmuramos contra as coisas do dia a dia, porque não conseguimos digerir bem o constrangimento que nos visita. E isso tem uma explicação. Eu estava falando do livro Voltei, que o irmão Jacó ele faz uma estatística desse grupamento que habita a Terra, entre encarnados e desencarnados. Ele diz o seguinte: de toda a população da Terra, dos 24 bilhões que compõem a Terra, 2/3, ou seja, 16 bilhões, caminham uma parte da irracionalidade para a inteligência. Ou seja, são espíritos bem primários, espíritos primários. Ainda estão aprendendo as noções mais rudimentares. Não é primitivo, é primário. Cerca de 2 bilhões de espíritos, aproximadamente, tem no planeta nessas condições. A outra parte, que são 14 bilhões de espíritos, ela compõe daqueles que caminham da inteligência para a razão. Então, estão na faixa. Já tem inteligência, mas não tem razão ainda. O pensamento não é reflexivo. Apenas pensa. Sabe movimentar a inteligência. 14 bilhões de espíritos. E o outro 1/3, que são 8 bilhões de espíritos, ele caminha da razão, da racionalidade, para a angelitude. Ou seja, está num processo de renovação. Nessa estatística que o irmão Jacó nos apresenta no livro Voltei, nós temos, então, 16 bilhões de espíritos no planeta vibrando na faixa da inconformação, vibrando na faixa da resistência, da rebeldia, da crise, do conflito ante os problemas que foi gerado por eles próprios, por nós próprios, né? Na lei de causa e efeito. E isso cria um campo vibratório que envolve o planeta. Como a nossa comunicação se faz pela energia, pelo pensamento, pelas linhas da simpatia vibratória, da sintonia, muitas vezes sintonizamos com essas faixas, que é uma força muito grande, uma quantidade muito grande, e entramos em desespero com a expressão que está colocada. Muitas vezes exagerando o tamanho de um problema. Ele é desse tamanhozinho. A nossa percepção, por causa dessa problemática invasora, ganha essa dimensão mais alta e nós ficamos sufocados, mesmo com o entendimento religioso, como se estivéssemos sem saída. Mas a vida tem saída. A revelação vem nos instruir, vem trazer material para a nossa reflexão, para que sejamos capazes de entender o fundamento da vida. Como diz a benfeitora diz aqui, alguns raros somente conseguem alcançar os valores da resignação e da fé,
de modo a sustentarem as forças debilitadas nos sublimes requisitos da coragem, em forma de humildade e resistência na luta. Raros. Imagina o contingente planetário, nós nos influenciamos mutuamente pelas linhas do pensamento, pelas linhas da emoção, pelas linhas do sentimento, da indução eletromagnética. Raros conseguem vibrar na faixa da fé e da resignação, no esforço nobilitante da humildade, tendo coragem de encarar o desafio e fazer parceria com Deus para transpor, superar, ir além daquilo que é o problema, daquilo que é o desafio, conseguindo dessa maneira equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. É a grande maioria o que faz. Diz ela aqui assim no início. Um sem número deles transitam ainda pelas faixas do instinto, adquirindo melhores experiências para o sentimento. Faixa do instinto é uma faixa da linha de ressonância básica da vida, de magnetismo, do prazer abusivo, do prazer imediato. É a grande maioria que quer fugir do problema. Teve uma música na década de 40, 50, que ela repercute muito bem no nosso mundo psicológico de lidar com a dor. Quando quem escreveu diz assim: tornei-me um ébrio e na bebida procuro esquecer. Então veja, o alcoolismo, as substâncias psicoativas, as drogas, né? o tabagismo, o cigarro, o jogo, os esportes radicais em excessiva expressão e outras tantas coisas, são mecanismos que tentamos, com eles, fugir dos nossos desafios, dos nossos problemas. Então, usamos substâncias para esquecer problemas, para fugir do problema. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu fumo porque eu viciei, mas não estou fugindo de problema nenhum. Eu bebo, são desculpas. Mas quando começou não era assim. Porque um menino de 13 anos, de 12, de 14, que coloca a primeira dose de álcool na boca, ou a primeira tragada de um cigarro na boca, ele está brincando, às vezes, com os colegas. Mas ele não sabe uma coisa e a maioria das pessoas não sabem também. Porque a ciência ainda não estudou esse nível do problema. Quando aquela substância, seja da fumaça ou do álcool, e se tiver a droga, ela tem a mesma função também, cada uma na sua, quando ela entra em comunicação com a corrente sanguínea e é levada para todos os ingredientes do corpo, ela produz um certo alívio num determinado problema que tenha. Então, o menino está lá com 13 anos, um problema de carência afetiva, às vezes, na escola, um problema de bullying, um problema relacional em casa, na família, qualquer coisa, não importa, problema tem todo dia para todo mundo. Uma prova que não foi bem, uma recuperação, tomou uma bomba, essas coisas que acontecem, que são simples, mas que às vezes dentro do contexto familiar tornam-se um problema. E por circunstância a pessoa coloca aquela substância na boca, vai até a corrente sanguínea e comunica um equilíbrio, comunica uma tranquilidade. O problema é como se ele não existisse mais. A pessoa não se dá conta disso, não se dá conta. Porque é tão rápido, é tão imediato o problema, é tão repetido, às vezes assim, o cigarro, às vezes a bebida, num final de semana, não se dá conta. Só que o organismo tem memória e o organismo se dá conta. Então o que ela aprende? Quando começam a ter problemas, uma determinada substância é colocada e ela gera um apaziguamento fictício, claro, e o corpo começa a querer aquilo de novo até gerar um vício. Hoje nós estamos, por exemplo, na sociedade brasileira, mundial, mas aqui no Brasil tem uma invasão dos jogos desses campos esportivos, né? Os bet, a Estrela Bet, esses bet que é patrocina o time de futebol, dominam todos. E só uma que patrocina, eu vejo todo dia propaganda no rádio, só ela tem 18 milhões de inscritos no mundo inteiro. E aí outra tem mais 20 milhões, outra tem tantos milhões. E aí, quando nós vemos, está o coletivo inteiro
gastando dinheiro no jogo, na aposta. Jogo. No álcool. Na viciação de várias ordens. Gerando mais karma, porque se nós estamos agora nesse momento para reajustar com os karmas anteriores, encarnando e ficando muito tempo no planeta, para tentar dar tempo, nós estamos gerando mais ainda. Então nós teremos dificuldade no futuro. Mas nós estamos falando da dor. Ela visita a todos. Só que quando a saída é essas substâncias, o jogo, uma coisa de fuga de si mesmo, não encarar o problema e fugir dele, abandonar o problema, das várias abandonos que sejam possíveis, nós estamos trabalhando um elemento interno de rebeldia. E esse elemento interno de rebeldia, ele vai gerar em nós o sofrimento. E aí a busca do prazer abusivo para tentar suprimir o sofrimento. Se fechar as farmácias hoje, nós teremos dificuldades. Se pararem de produzir determinados remédios hoje, se ficarmos 3, 4 meses sem determinados remédios que atingem nosso campo emocional mental, nós entraremos em colapsos. Perguntaram aos donos da drogaria Araújo em Belo Horizonte o porquê de tanta drogaria. Todo dia estão montando a drogaria. Eles mapearam Belo Horizonte inteiro e colocaram, não queremos tantas lojas aqui. Eles falaram assim, olha, a estatística médica, a estatística dos institutos que tratam de saúde no planeta, seja da ONU, seja da Federal Americana, que trabalham com os grandes números, apontam para os próximos 50 anos um superlativo de adoecimento. A perspectiva é de que hoje, a cada 4 pessoas, uma tem câncer. E daqui a pouco nós vamos chegar de cada 4 pessoas, 3, depois 2, depois 1, de cada uma pessoa, uma tem câncer. De cada 4, de cada 4, 2 tinham câncer. 2 não tinham. Já chegamos agora a 3. E vamos chegar a 1. Ou seja, todo mundo vai passar por uma experiência. E aí, não só o câncer, mas todas as enfermidades que vêm visitando o planeta. E o que tem gerado isso na gente? Um medo de louco. Quem já foi fazer exame nesses laboratórios que fazem exame, tem que acordar de madrugada e ir lá, a fila. Terrível, todos os dias, fazendo exame. Porque a medicina hoje é diagnóstica por exame. A clínica, ela funciona, mas hoje é o diagnóstico por exame. Se nós formos hoje, visitarmos os hospitais que tem em Belo Horizonte, procurar o pronto-socorro, a fila do tempo de espera para ser atendido são 2 horas. Exceto quando está quase morrendo, que tem a fitinha vermelha. Mas aqui é a fita verde. Então, o que está acontecendo conosco? Estamos adoecidos e adoecendo. Esse é o sofrimento que a benfeitora está falando para nós aqui, que nos visita e nós não estamos sabendo lidar com ele. Nós, no campo espírita, temos tido informação suficiente para buscarmos a alternativa pelo trabalho do amor. Ela usa uma expressão aqui que eu achei sensacional, quando ela diz assim: enquanto o amor discretamente convida e inspira, a dor realiza esse mistério imediato, em chamado urgente para a realidade espiritual. A gente ouve falar, quando está na religião, que é assim, ou vai pela dor, ou vai pelo amor. O amor é um convite discreto, sutil. A dor é um grito veemente. Mas nós, no campo espírita, temos aprendido que pelo trabalho em favor da vida, em favor do outro, pela ação da caridade, pela ação do amor doando em favor de quaisquer que sejam, nós poderemos melhorar a nossa conjuntura, ajudando o outro a melhorar a conjuntura dele. E essa sutileza, essa descrição do amor, ela tem ajudado muitos de nós a transformarmos dores que virariam sofrimentos desagradáveis em expressões passageiras que ferem, mas são superadas. Mas quando nós negamos ou não acolhemos a experiência do amor, a dor vem e corta.
violentamente a nos convidar, a nos alertar para o campo do despertamento espiritual. Bendita a dor que nos chega. A questão é não cairmos na revolta, não cairmos na rebeldia, não cairmos na fuga psicológica, na fuga física, mas acolher a irmã dor e ver o que ela quer dizer para nós. 2 alemães, um psicólogo e um homeopata, escreveram um livro interessante de psicossomática, né? A doença orgânica, ela é uma manifestação da emoção, do psiquismo. Ou seja, o psiquismo adoecido, a emoção doente, o sentimento doente, a alma doente, ela provoca uma dor física. Da maneira que não é a dor física que existe. O que existe é um doente psicológico, espiritual, e que cria uma doença física. É o pressuposto. Né? A psicossomática trabalha esse ponto. E o nome do livro é A Doença como Caminho. Aí, quando nós começamos a ler a explicação do porquê desse título, eles vão dizer assim, olha, a doença é o caminho para a cura. O Espiritismo está falando disso há muito tempo. Quando surge uma doença física, ele está fazendo um sistema de mata-borrão, tirando do perispírito, da consciência espiritual, a dor ou o fenômeno difícil, trazendo para o corpo com vistas à exoneração de um karma. Então, a doença não é exatamente o que acontece no nosso corpo, como fenômeno. A doença é a expressão negativa que fizemos no passado, que gerou aquele fenômeno, aquele sintoma. Então, no campo espírita, nós começamos a aprender que a dor ela é um sintoma de algo que precisa ser corrigido. Estudando a lei de causa e efeito, estudando a reencarnação, nós sabemos quando nós temos um problema familiar, um problema profissional, um problema afetivo, um problema financeiro, nós sabemos, sem saber o que exatamente, nós sabemos que o erro foi naquela área, em outra vida ou nessa vida. Se não teve nessa vida o erro, teve em outra. Isso é sem dúvida. Então, esse momento que está acontecendo agora, ele é um fenômeno de expurgo, de exoneração. E aí o nosso trabalho terapêutico no campo espírita, que começa com a prece, a higiene mental. Se nós tivermos aqui um balde com água suja, água misturada com terra, e se abrirmos uma torneira de água limpa, à medida que a torneira for caindo, vai transbordando, em tanto tempo, todo aquele negativo terá transbordado, terá ficado só água limpa. Agora, chegar lá com aquele conta-gota, vai demorar 50 bilhões de anos para limpar o negócio. Tem que abrir uma torneira igual que as torneiras do Corpo de Bombeiros, com muita água limpa. Então, temos que fazer muita prece. Não só na quantidade, a qualidade. A prece é o primeiro carro de ligação nossa com o Criador. Mas os estudos é uma outra injeção de ânimo, as reflexões que o meio espírita proporciona, é outra água limpa na nossa tela mental, ajudando a fazer a retirada da sujidade. A leitura do livro é o carro-chefe de todo o processo de aprendizado dentro da orientação espiritual. São fatores importantes. E aí nós caminhamos para outros níveis mais profundos. A caridade. Diz o codificador que a caridade é a porta da salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, que é deslocar de si em função do outro, ajuda o outro e ajuda a si mesmo. E no plano da terapêutica, nós temos o trabalho do passe, que precisa ser valorizado. O trabalho da troca de energia, onde alguém dedicado ao bem doa do tempo dele, da dinâmica energética dele, em associação com os benfeitores que trabalham naquele lugar, mecanismos para auxiliar um outro coração que esteja carente e necessitado da energia. É uma troca eletromagnética, é a injeção de ânimo novo, de energia nova, é abrir aquela torneira em maior quantidade de expressão de água limpa, retirando a sujidade. E o trabalho da água magnetizada,
que a gente chama de água fluidificada. Essa água magnetizada, ela traz princípios ativos que vão atrair substâncias saudáveis para inocular nas células, em todos os órgãos necessários, a substância saudável, agindo como um catalisador de coisa do bem, retirando a sujidade. São elementos. O texto está nos falando dos sofredores. A terra está cheia de sofredores. De várias ordens, sofre de todo jeito. Mas a lei espiritual quer nos convocar para os trabalhadores. E para entendermos bem, nos deu o nome de trabalhadores da última hora. Porque durante todo o dia, ninguém nos chamou, ou se chamou, nós não escutamos. Mas na última hora, que é esse tempo de 200 anos, 1857 a 2057, a última hora do planeta, nós fomos chamados para o trabalho do Evangelho. Nós fomos retirados da nossa onda distorcida da vida e chamados para o trabalho do Evangelho, com Jesus, a renovar os valores e superarmos o sofrimento. A dor não será eliminada por agora da terra, mas o sofrimento pode ser. Porque o sofrimento é entendimento, o sofrimento é percepção, o sofrimento é como eu faço a leitura do problema. A dor é um problema, não tem como evitar. No mundo de expiação e prova não tem como evitar. Mas o sofrimento tem. Então, quando a página vem colocando aqui sobre o problema dos sofredores, né, do sofrimento, ela considera vários elementos, aí ela coloca para nós assim: faze, porém, a tua parte, a melhor que te está destinada. Cada um de nós, ao encarnar, dentro do plano pessoal das necessidades, dentro do plano familiar das necessidades, dentro do plano social, financeiro, de todas as nossas necessidades, abriu uma porta no mundo espiritual e falou assim: é possível encontrar uma religiosidade diferente da que vinha até agora. Se enveredar por ela, terás as informações necessárias para melhorar mais rapidamente nesta última hora do planeta. Muitos de nós aceitamos, outros tantos não. Mas nós estamos aqui, parece que nós aceitamos. Então nós vamos fazer o quê? A nossa parte, da melhor maneira, a parte que está destinada. Qual parte está destinada? Cada um de nós tem uma tarefa. Agora eu estou falando para além da nossa família, para além dos nossos problemas do dia a dia. Na casa espírita, cada um de nós tem uma tarefa. Na tarefa com Jesus, no Evangelho, cada um de nós está cumprindo uma função. Se estivermos numa reunião mediúnica, nós temos o médium, que é aquele instrumento da passividade. Mas nós temos o médium, que é o dialogador. Nós temos um médium que é da sustentação, não é ostensivo. Nem o dialogador, nem o sustentador. Ele não é ostensivo, mas ele é médium, porque ele está filtrando energia, dando sustentação. Cada um, dentro da equipe, compõe uma função. Se a pessoa não cumpre aquela função, o trabalho fica a desejar naquele ponto. Cada um de nós compenetrado do seu porquê, o que eu estou fazendo nessa casa espírita, nessa tarefa espírita, na doutrina espírita, no movimento espírita, no terreno espírita, cada um de nós, porque é uma parte importante. Então, na família, nós vamos fazer o nosso cadinho de dor. No nosso campo profissional é outro cadinho de dor. O nosso problema financeiro, na riqueza ou na pobreza, são cadinhos de dor, porque os dois são, cada um deles com seu gabarito, com suas necessidades. Mas na tarefa espírita é o local da nossa devoção, onde aprendemos a guardar a nossa dor no sacrário do coração, juntamente com Deus, e dedicarmos-nos em favor da dor do outro. André Luiz escreve no livro Sinal Verde, acho que é no Sinal Verde ou no outro, que a alegria é algo que, mesmo não tendo, posso oferecer para o outro. Mesmo estando no mais severo constrangimento da minha vida, eu posso oferecer alegria para alguém, porque naquele momento, na tarefa, eu sou o tarefeiro do Cristo e não sou mais eu que está sofrendo. Esse eu que está sofrendo está reajustando, está entendendo. E agora nós vamos continuar trabalhando. Quantos trabalhadores do Cristo
nas suas expressões de dor mais profunda, dedicava o tempo para ajudar o outro, levando bálsamo ao outro, não caindo na posição de rebeldia, de sofrimento de andador que o visitava, mas tendo o gabarito de dedicar mais ainda do tempo em favor de outros que padecem. E com isso, claro, ganhando resistência, coragem, força, fé, resignação, para digerir os próprios problemas. Porque ninguém está isento deles. Né? Diz aqui a benfeitora que ninguém de nós, né, sendo a Terra o planeta das provas e expiações, o que nos vinculamos às suas matrizes, constituindo a sua humanidade, estamos sob o crivo de 1000 necessidades que nos impelem a seguir buscando a libertação. Todos nós estamos vinculados, né? Todos nós, tem uma outra fala que ela diz isso, de alguma forma, estás em curso no programa dos sofredores da Terra. Ninguém se encontra em clima de exceção. Espírito algum vive em caráter especial. Todos nós. O plano é esse. Agora, nós já sabemos. Inclusive, tem data para terminar esse estado de caos. Até lá ele termina. Faltam poucos anos do ponto de vista cronológico da Terra. Nós não sabemos como, mas Jesus tem o seu trabalho e ele tem os trabalhadores e sabe como fazer. Naturalmente, o planeta irá mudar. Não vai virar um paraíso a partir da regeneração, não. Começa a reconstrução, né? Regenerar é trazer um novo, reconstruir, refazer. Mas agora está colocado para nós uma tarefa. Em meio ao caos, em meio à dor que visita o planeta, nós temos um ponto de luz, uma referência espiritual, para que verdadeiramente possam os benfeitores encontrar ressonância em nós e, encontrando ressonância em nós, dedicar ao trabalho. No livro Missionários da Luz tem um caso interessante de um homem que estava, na madrugada, tendo um infarto. De madrugada, ele começou a ter um infarto. O livro é de 1945. Esse infarto aconteceu antes disso. 44, 43, não sabemos quando foi, mas antes de 45. Então, quando ele começou a ter um infarto, os amigos familiares dele, os amigos espirituais da família, pediram socorro. Então, a equipe de tarefeiros daquela região foi lá para atender. O caso era grave. E os orientadores ali não tinham condição de atender aquele caso tão complexo, né? Eles não eram cardiologistas, eles eram espírito de boa vontade, para aplicar passe. Aí o coordenador faz uma prece pedindo ajuda maior. Ela chega até o Alexandre, que é o espírito orientador do livro. Aí o espírito Alexandre vai com o André Luiz até aquele local das necessidades. Quando o Alexandre olha, ele sente e fala, ele pensa, né, ele sabe como um cardiologista que ele era, e tinha várias ciências, né, inclusive essa da cardiologia. Aquele caso ali de infarto teria que ter um choque, da maneira que nós temos com aquelas máquinas que dão choque quando alguém entra em colapso, né, cardíaco, desfibrilador, e aí dá um colapso, ele dá um choque, ele reage, o coração reage e ele volta a funcionar. Só que eles não podem usar o aparelho do mundo espiritual. Ele está encarnado. Eles têm que usar o material encarnado. Não dá tempo de levar para o hospital. Não tem hospital. Em 1944 não tinha hospital. Aí o Alexandre perguntou assim, tem alguém aqui nas redondezas com a característica magnética X? Aí o rapaz, que era o chefe da equipe de atendimento imediato, falou, tem sim, tem um fulano de tal, ele mora aqui perto e ele sempre nos ajuda. Então, diz, busca, traga até aqui. Isso era de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Então, eles foram, o corpo estava dormindo na cama, o espírito naturalmente devia estar em algum lugar. Aí acessaram a mente espiritual dele e falaram assim, fulano, vem cá. Ele volta para o corpo e diz, nós temos um trabalho para você. Perfeitamente. É espírito que é gente, é humano, só que agora ele está no mundo espiritual. E ele é levado até a casa dessa pessoa, colocado paralelo ao enfermo que estava tendo um infarto, e fazem a conexão do magnetismo dele com o outro. É tipo um choque. Quando faz o que estava tendo o colapso, né, o que estava tendo o infarto, ele volta para o corpo imediatamente e dá um grito. Estou morrendo, me socorre! Aí o benfeitor pede para levar o
o trabalhador de volta para casa e fala assim, vamos embora. A nossa parte já está feita. O perigo já passou. Aí a família vai assustar, vai acordar, vai ligar para o médico da família, aquele médico vai lá visitar e tal, mas já terá passado o perigo. Imagina, gente, nós estamos dormindo, o corpo físico está dormindo. Mas existem necessidades 1000 acontecendo em vários lugares. E os benfeitores espirituais podem, às vezes, utilizar das nossas energias, precisar delas, nesse campo da madrugada. Então, além de toda a tarefa que nós temos no dia a dia, nós ainda temos uma outra durante a noite, que muitas vezes a gente faz umas brincadeiras sem imaginar as consequências dela e a dimensão dela, quando a gente brinca. Você está fazendo de meia-noite às 6. Não precisamos falar nada para ninguém, porque não é essa a necessidade de falar. Mas nós temos que estar conscientes. De meia-noite às 6, eu estou me esforçando para estar bem, num sono bem organizado, para que numa necessidade, onde seja, os benfeitores possam contar comigo. Então, essa tarefa que nós executamos para superar os problemas da vida, para não cair no sofrimento, para não cair como sofredor, para não cair no abuso, nas sensações imediatas, no instinto, ele é resolvido na tarefa, o trabalho espiritual. Não é que vai evitar o problema, né, gente? Vai dar uma outra visão ao processo. Enquanto um problema visita o trabalhador e encontra ele em trabalho, a frase de Emmanuel, ele tem uma frase sobre isso, ela é de um grande impacto, né? Parece que o título é Perante Jesus. Eu não sei se é o livro que é Perante Jesus ou se é a página. Ele diz assim: quando a dor, a expiação, a provação precisa encontrar o devedor para o acerto de contas, quando a lei de justiça, né, tem que encontrar o devedor para o acerto de contas, manda a lei da misericórdia que, se encontrar o devedor no serviço ao bem, desinteressadamente, a pena seja suspensa. Caso a pena não possa ser suspensa, que ela seja aplicada com atenuantes. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos fazendo barganha com Deus, nós não estamos fazendo barganha com a vida, mas nós estamos informados que esse tipo de trabalho vai te ajudar a facilitar a nossa percepção das dores que nos visitam, não nos deixar cair no guante da lamentação, do murmúrio, do sofrimento, e ainda, quando tiver que resgatar, vai ser abrandado. Isso é a missão do homem inteligente na Terra. Neste capítulo, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a página do benfeitor, em que ele diz ao Ferdinando, o título dela é A Missão do Homem Inteligente na Terra. Olha, nós temos uma inteligência. Já estamos caminhando da nossa racionalidade para a angelitude. Então já estamos aprendendo a lidar com a problemática da vida inteligentemente, fazendo evolução consciente. Equacionando a nossa problemática kármica pelo trabalho no bem, pela ação nobre, e não caindo nesse plano de sofredores sem saída, sem equação, esperando a vida nos dar coisas, enquanto nós somos chamados a oferecer à vida a nossa melhor cota de serviço. Nós sofremos se a gente estiver esperando Deus nos dar muita coisa. Deus não vai dar, porque a lei não impede. Mas nós seremos bem-aventurados se falar, Senhor Deus, eu estou aqui esperando, mas não vai chegar, deixa eu fazer. O que eu posso fazer? Dentro da parte que me compete, eu vou fazer. Faça. Faça, sem olhar, e continue o serviço. Em tempo adequado, a lei recompensará. No livro A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva, ele escreve uma página chamada Merecimento Justo. Acho que é o merecimento, né? Merecimento. Ele conta a história de um rapaz, ele era espírita. Ele era marceneiro. Então, no seu trabalho de marcenaria, era o ganha-pão que ele tinha, ele dedicava um tempo do trabalho, fora o expediente obrigatório, ele dedicava a construir certos objetos para alguém que era necessitado. Fez isso durante vários anos.
E um dia, ele estava fazendo um objeto qualquer lá, uma cadeira, uma muleta, não sei o que era. Ele estava fazendo e ele cortou um pedaço do dedo. Um dedo da mão dele, a plana, a serra passou, ele estava passando ali, e a serra cortou o dedo. E ele ficou muito chateado com aquilo, muito melindrado, sofreu muito, sentiu, pensou dentro dele, eu sou espírita, trabalho no bem, estava fazendo algo para ajudar alguém. Meu Deus, por que eu perdi meu dedo? Nossa, tal. Isso aconteceu, ele ficou naquele sofrimento, frequentava as reuniões e ele tinha, dentro da reunião, a manifestação mediúnica. Então, naquele dia, ele foi para a reunião e falou assim, vamos ver o que os guias vão dizer sobre esse problema. Então, o benfeitor manifestou no final da reunião, falou para um a um que estava ali naquela sala, toda uma palavra de conforto, ele foi o último. Ele, no coração dele, queria ser o primeiro, aliás, o único, a receber a orientação naquele dia, porque ele estava sofrendo. Afinal de contas, ele estava fazendo uma coisa boa. Mas ele estava revoltado, ele estava querendo esclarecimentos. Aí, quando chegou a vez dele, o benfeitor era o último a ser atendido, o benfeitor falou com ele assim, como que Deus é misericordioso, né, irmão? Misericordioso? Você está sabendo? Você está sabendo que eu perdi meu dedo, que eu serrei meu dedo? Então, a gente acompanhou o caso, nós te atendemos, sabe? Sabemos o que aconteceu. Mas nós vamos te contar uma história. No passado, o senhor era capataz de fazenda, de engenho. E um dia, voltando a fazer qualquer, encontrou um escravo chupando um pedaço de cana. Fora de hora, não podia. Então, ele, na raiva que ele estava possuído ali, ele moeu o braço do escravo até no ombro, na moenda. Sujou de sangue tudo aquilo ali. Teve que limpar, o moço teve que limpar, né? Com as mãos sujas, sem a mão, com a dor toda. Então, ele encarnou, ele estava com 40 anos, ele encarnou, que era a idade que ele tinha lá no crime. Ele encarnou para os 40 anos e perdeu o braço, no ombro, ficar sem o braço. Porque olho por olho, dentro por dentro, diante da lei. Acontece que o trabalho dele na caridade, o trabalho da remuneração material era trabalho material, mas o que era o além, o da caridade, a cada coisa que ele fazia é como se fosse recompondo. E aí, quando chegou a data do resgate, a lei fez a contagem de débito e crédito e falou, um pedaço do dedo já resolve o problema. Gente, isso é maravilhoso. A gente não vai fazer as coisas da vida porque não diminuir nosso karma. Não vamos fazer porque é da lei de Deus o altruísmo, a caridade, a troca, a relação saudável. Mas é preciso reconhecer que a lei de Deus, ela premia e ajuda em todos os aspectos. Ela abençoa em todos os aspectos. Então, a página de hoje, Sofredores, né, está dizendo assim, olha, a Terra é um lugar de sofrimento. Todos nós estamos em cursos na dor. O sofrimento é uma escolha. Então, nós não temos essa ideia. Quando tiver um problema, assim, eu escolho olhar o problema com os olhos bons. O que queres que eu faça, Senhor? E resolver aquele problema. E não apenas permanecer na rebeldia e na revolta, né? na guerra. E nem nas fugas. Mas encarar o problema em parceria com Deus, com a lei divina, com os benfeitores, e solucionar de forma saudável. Quero agradecer a atenção de todos, a oportunidade dessa hora, esse encontro de corações. Que Deus abençoe a equipe do Lares Unidos, nós possamos continuar no plano operacional do trabalho do Evangelho em busca da nossa renovação espiritual. Muita paz a todos, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a todos, tá? Devolvemos a palavra à nossa coordenadora aqui. Ô, Afonso, nós que agradecemos, viu? Eu, pelo menos, amei a palestra e eu imagino que vocês aqui também. Então, nós pedimos que Jesus te abençoe muito, que a gente possa te receber aqui na nossa casa muitas e muitas outras vezes, viu? Obrigada. Ô, gente, eu não falei no início, o tema central do mês de fevereiro é livro Celeiro de Bênçãos. E quem vai falar para a gente na semana que vem é o Sidney, e o tema é condenação e sanção. Então, vou fazer a prece final para a gente liberar, né, o pessoal do YouTube. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, é com grande alegria que nós chegamos ao final dos estudos dessa noite
E com muita gratidão, Mestre Jesus, todas as informações, né, que nós pudemos ouvir aqui hoje, refletir sobre ela, tenho certeza que encheram nossos corações de muita luz e esperança. E que a gente possa levar, Mestre Jesus, cada um aqui presente, nossos irmãos também que gostariam de estar e talvez não puderam estar presentes, os que estão assistindo a gente online, que nós possamos levar para ao longo da nossa semana todas as energias positivas e salutares que nós podemos recolher aqui hoje. Que assim seja. Alguém quer dar algum recado?